Hoje a gente vai conversar sobre como a gente equilibrar essa nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Eu percebi que essa é uma questão aí muito recorrente entre vocês, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Muitas das vezes a gente foi ensinada a separar as coisas, né? Eu tenho a minha vida profissional, eu tenho minha vida pessoal. Da porta para fora, você pode ser a mulher, a filha, a mãe, a namorada, enfim. Mas da porta para dentro do escritório ou de onde quer que você trabalhe, você tem que ser a profissional. E essa profissional vem com uma carga, né? Vem com um peso, vem com às vezes até com uma capa de super-heroína. Então vamos pensar sobre isso. E a gente foi ensinada a isso. Então assim, se você tá aqui comigo, mas você tá esperando que eu dê algumas dicas de como organizar a sua vida, não vai ser esse vídeo, tá? Eu já fiz outros vídeos assim, na internet tá cheio. Hoje eu queria ir um pouco mais profundo. Então, quem quiser entender isso um pouco mais a fundo e aprofundar um pouquinho mais, entender o que está por trás disso, porque eu poderia aqui dizer para você, olha, encontra um lugar para você trabalhar, né? Comece a colocar limites nas pessoas da sua casa no momento em que você estiver ali trabalhando, crie seus horários, estabeleça uma rotina, faça uma agenda, se arrume para trabalhar. Eu poderia trazer essas dicas aqui para vocês e aprofundar nisso e falar sobre isso, mas a internet está cheia disso, eu mesma já fiz vídeos sobre isso. Então hoje eu queria ir além disso. Por quê, né? Porque a gente precisa olhar para onde nasceu isso. E até pouco tempo a gente conseguia fazer isso, porque de certa forma existia um outro espaço. Eu saía de um espaço, ia para um outro espaço. E eu criava às vezes, né? Quando eu falo tô falando de uma forma figurativa, né? Mas assim, e eu mesma muitas vezes fiz isso, né? De aqui é uma coisa e no escritório outra coisa, né? Daqui pra frente, da porta pra dentro, eu não sinto mais nada, eu não estou passando por nada, a vida é perfeita, né? E assim eu vou constituindo as coisas. O meu ambiente pessoal, a minha casa, a minha família, meu ambiente profissional, onde eu tenho meus colegas de trabalho, onde há um distanciamento, muitas das vezes emocional, né? Que ali são os colegas de trabalho, terminou ali, eu vou embora para casa, enfim. Já ouvi, inclusive, muitas das vezes, né? A gente não precisa ser amigo, a gente não precisa gostar um do outro, mas a gente se respeita e pronto, terminou o expediente, vai todo mundo para casa e finge que nada aconteceu. E quando a gente chega em casa, a gente fecha a porta de casa e, bom, aqui os problemas do trabalho não entram, aqui é a minha casa e eu me resguardo, né? Aqui é o lugar da minha família, aqui é o lugar onde eu sou quem eu quero ser, aqui é onde eu desmonto, eu desabo, eu choro, eu me deprimo, mas no trabalho eu tô lá plena, bonita e sou a que faz, a que executa, a que é foda, a que, né, enfim. Só que com a nossa realidade, nos últimos tempos, né, no último ano principalmente, isso ficou muito misturado e a gente não estava e não está acostumado a isso. E a tendência é que isso se estabeleça, a tendência é que isso permaneça. Então o que eu faço, né? Como que eu lido com isso se eu não aprendi a fazer isso? Eu não aprendi a conviver com isso tudo junto. Eu aprendi, eu me ensinaram, e esse era o certo, que eu da porta de dentro de casa para cá, eu não trago o trabalho e de casa para lá eu não levo as minhas coisas. Só que na verdade você nem é uma deusa,
só deusa, você nem é uma heroína, só uma heroína, né? E você é o quê? Né? É uma humana, uma mulher humana, e que tem suas questões, e que sim, tem problemas pessoais, e que sim, tem dias que tá melhor, tem dia que não tá, tem suas questões de saúde, hormonais, enfim, você existe. E você existe nesses dois ambientes e em outros ambientes também. Também não é só o trabalho e casa. Existem outros ambientes por onde você passa, onde você existe e você precisa se colocar ali nesse ambiente, né? Mas você é todas elas e elas estão todas em você ao mesmo tempo. Só que a gente não foi ensinada a gerenciar essas pessoas, essas personas que existem dentro da gente. E aí encontra um problema. Se a gente for ainda mais a fundo, se você tiver afim mesmo de entender e ir mais a fundo, a gente começa a olhar para a nossa história, para a nossa vida, para as coisas que aconteceram com a gente. E quando a gente começa a olhar para as coisas que aconteceram com a gente começa a observar como era a relação dos nossos pais, da nossa família, das pessoas com quem a gente conviveu a vida inteira com relação ao trabalho. E aí, você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com o fato de eu não conseguir conciliar a minha carreira com o meu trabalho? Ou a minha vida pessoal com a minha vida profissional? Tá? Que você cresceu vendo, ouvindo e sentindo coisas que foram moldando as crenças que você tem hoje com relação ao trabalho, com relação a dinheiro, com relação à sua posição dentro do trabalho, com relação à sua posição dentro da sua vida. A forma como você lida com a sua vida e a forma como você lida com o trabalho. Então, se a gente for mais a fundo, o que a gente vai ver? O que eu cresci vendo com relação ao trabalho? Né? Será que eu fui o tipo de pessoa que eu cresci vendo pessoas dentro da minha família que tinham uma relação distorcida, mal resolvida com o trabalho? Será que eu cresci vendo pessoas que não sabiam equilibrar a vida financeira com a vida profissional, com a vida pessoal, com as amizades? Será que foi isso que eu vi? Será que eu vi pessoas que tinham uma relação muito difícil com o dinheiro, né? Trabalhavam muito e nunca tinham dinheiro? E hoje eu acho que trabalhar muito não necessariamente vai me trazer uma independência financeira e uma realização profissional? Será que eu fui o tipo de pessoa que eu cresci vendo, ouvindo e sentindo que o trabalho tirava as pessoas que eu amo de perto de mim? Então hoje, talvez eu não consiga nem dizer que o que eu faço é um trabalho. Então eu prefiro dizer assim, não, eu não trabalho, isso aqui para mim é tão legal que é um hobby. Não, é trabalho. É trabalho sim. E muitas das vezes a gente nem consegue dizer, as pessoas ficam, aí fica bonito, né? Não, isso não é um trabalho, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, nem sinto que eu estou trabalhando. Mas se a gente olhar bem, por que você resiste à palavra trabalho? Né? Por que essa resistência à palavra trabalho? Poxa, eu trabalho e parece que não flui. Financeiramente as coisas não fluem, eu nunca ganho o quanto eu acho que eu mereço. E aí, se você for olhar mais lá a fundo, será que isso não está relacionado ao padrão familiar ali que você tem e que às vezes, por mais que você consiga ali sair daquele padrão familiar, você acaba se criando situações para você voltar para aquele padrão familiar que você tem, padrão familiar financeiro, entende? Então, ver como isso é muito mais profundo, vai no nível muito mais profundo.
de você realmente ir buscar a origem da questão. Então, se tiver com esse pezinho lá atrás, só você se trancar num quarto e ficar trabalhando o dia inteiro não vai adiantar. Só você estabelecer horários e ter uma agenda e ser muito disciplinada não vai adiantar. Só você se arrumar, se preparar para trabalhar em casa não vai adiantar. E eu não estou dizendo que não é para fazer essas coisas, eu estou dizendo é que você precisa observar se isso não é muito mais profundo do que o simples fato de você se trancar no seu escritório em casa, ou de você ter o seu espaço para trabalhar, ou de você estar arrumada para trabalhar em casa, entende? Então precisa começar a observar e pensar e ir desconstruindo isso e se questionar. O primeiro passo é você começar a se questionar. Mas será que é isso mesmo? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E não precisa aceitar como uma verdade, mas começa a questionar. Nossa, é realmente. Na minha casa, eu via minha mãe triste, chorando, deprimida, porque o meu pai trabalhava demais e não dava atenção à família. Ou eu ficava sozinha em casa, porque minha mãe passava o dia inteiro trabalhando e eu ficava em casa sozinha. Ou, nossa, na minha vida inteira eu via as pessoas trabalhando e sempre reclamando, dizendo que não tinha dinheiro, que estavam cheios de dívidas, isso e aquilo. Ou eu passei uma vida inteira, de repente, ouvindo que gente rica é ladra, a picareta, que pra ter dinheiro nesse país só roubando, só sendo político, jogador de futebol ou artista de cinema, porque do contrário vai ser pobre mesmo, tá destinado a isso, né? Ou quem é rico não entra no reino dos céus. Então será que tudo isso que eu fiquei durante minha vida inteira ouvindo, sentindo, vendo, presenciando ali, desde quando eu era pequenininha até hoje, não está gerando essa dificuldade minha em lidar com esse momento que eu não fui preparada para organizar e lidar com esse momento em que eu fui obrigada, né, a ter que gerenciar a minha vida pessoal e a minha vida profissional. E aí isso caiu no meu colo como que de paraquedas, eu tento fazer de tudo e eu não consigo gerenciar isso, né? De repente, eu fui uma pessoa que eu fiquei ali a minha vida inteira ouvindo que eu tenho que estudar. Esse negócio de namorar, de casar, Não, isso não. Mulher tem que estudar. Mulher não pode depender de ninguém, então mulher tem que estudar e tem que trabalhar. E aí isso faz também você não conseguir estudar, trabalhar e ter um relacionamento saudável. Ou talvez você tenha relações aí, questões muito complicadas com relação ao feminino ou ao masculino que ainda não estão bem resolvidas. E isso vai impactar na relação que você tem com as pessoas no seu trabalho. Então você vê que o pessoal e o profissional, eles estão ali, ó, entrelaçados, porque você é uma só. Você não é uma em casa e uma no trabalho. Não existe isso. Isso foi uma ideia que criaram e colocaram na nossa cabeça. Mas se a gente parar para pensar, e esse aqui, geralmente é esse espaço onde a gente para pensar se o que dizem pra gente realmente faz sentido ou não,
Então, se continuar fazendo sentido para você, isso tudo bem. Se você tá feliz com isso, tudo bem. Mas eu acredito que se você chegou até aqui assistindo, é porque alguma coisa talvez você tenha se identificado dessas coisas que eu fui falando. Então, que crenças são essas que você carrega, tá? E isso não é só relacionado à família, não, tá? Eu coloquei a família porque geralmente é onde nasce, ali é o nosso primeiro espaço, ali onde a gente convive muito tempo, né? Mas isso pode vir de repente de professores que a gente tem, tá? A própria sociedade, ela tá num paradigma e a gente participa dela o tempo todo, então é difícil muitas das vezes a gente filtrar determinadas coisas, porque tá aí, tá para as massas. As pessoas não querem que a gente questione muito, né? Questionar às vezes é problema. Então tá aí para as massas, tá aí para todo mundo. E aí a gente, quando se entra nesse espaço, né, não sei o que vocês acham, escrevam aí pra mim, se não concordar também, pode escrever, né? Me digam, me conta aí nos comentários, né, me conta. Como é pra você, como você viu, cresceu vendo, ouvindo e sentindo essa relação profissional-pessoal. Então, muitas das vezes a gente, até inclusive na forma de vestir, né? Não, eu me arrumo, mas eu me arrumo para ir para o trabalho. Para ficar em casa, não, eu não me arrumo. Olha só, né? Eu me arrumo porque eu vou encontrar com outras pessoas. Eu não me arrumo para mim, para eu me olhar, me sentir bonita, para minha autoestima ser valorizada todos os dias, para eu ter aquele momento de autocuidado. Não, eu me arrumo porque eu vou enfrentar ali pessoas, porque eu vou encontrar com pessoas. Eu me arrumo porque eu tô criando uma personagem e essa personagem é que vai atuar lá no meu trabalho. Em casa eu não preciso disso, então em casa eu fico com a camisa do político, com a roupa rasgada, descabelada, né? Então, assim, vai desde essas pequenas coisas, a profundidade da gente olhar para a nossa história, para as coisas que a gente viu, ouviu e sentiu a nossa vida inteira. E aí, o meu convite para você é de você ser mais compassiva com você. Por quê? Porque você está aprendendo uma coisa nova que você nunca tinha feito e que, muito pelo contrário, as pessoas te diziam que tinha que ser diferente. E agora o trabalho está dentro de casa, as pessoas com quem você convive o dia inteiro é a sua família, que muitas das vezes a gente ia para o trabalho para não ter que conviver com a família, para não ter que olhar para o elefante branco que está no meio da sala e que ninguém quer olhar, ninguém quer falar, ninguém quer discutir e finge que não existe, né? E agora é o inverso. Agora é o inverso. Agora eu vejo poucos meus colegas de trabalho, eu continuo com a demanda, ou às vezes até maior, mas eu tenho menos contato com os colegas de trabalho, mais contato com a minha família. Eu estou no espaço onde é o espaço da minha casa, e dentro da minha casa eu tenho que ser profissional, mas eu também tenho que ser a mulher, a mãe, a filha, enfim. Então, você está aprendendo uma coisa nova, porque nunca foi ensinado talvez para você isso. Então, tenha um pouco de paciência com você. Mas eu sugiro esse exercício de você fazer uma lista de pelo menos 10 coisas que você viu, ouviu e sentiu com relação ao trabalho e com relação a esse equilíbrio entre essa mulher como pessoa humana e como profissional que faz o seu trabalho bem feito e é bem sucedida. O que você passou a sua vida ouvindo, sentindo, vendo, presenciando,
seja na sua família, seja na escola, na faculdade, com as amigas, na televisão, nos filmes. E aí você vai entender. Quando você fizer essa lista com essas 10 coisas que você colocar ali no papel, você vai olhar e vai dizer, é por isso que eu não estou conseguindo equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Mesmo eu me organizando em casa, mesmo me arrumando, mesmo eu tendo agenda, mesmo eu tendo meu espaço, é por isso que para mim é tão difícil, porque tem coisas que são muito mais profundas e eu não estava vendo. E você não estava vendo, não é porque você não é inteligente, não é porque você não buscou informação, não é isso, é porque não foi ensinado para você. E agora você sabe. Agora, o que você vai fazer com essa informação que você tem agora? Vai colocar em prática, né? O que você vai fazer com isso que você aprendeu? Então faz a lista, faz essa lista. O que você ouviu, viu e sentiu durante a sua vida até agora relacionado ao trabalho e essa mulher humana que você é? Isso fazia uma fusão ou isso apartava essas duas mulheres? Então, provavelmente, se o que você via, ouvia e sentia e sente, né, até hoje, te diz que a profissional tem que ser uma coisa e a mulher tem que ser outra, e que a profissional quer uma coisa e a mulher quer outra, mesmo que você organize tudo em volta de você, mesmo que você seja o padrão da disciplina, isso vai ser muito difícil de você colocar em prática. Faz o exercício e me conta aqui nos comentários o que você descobriu. Um forte abraço e até mais!